Bom dia pessoal, hoje o tema é sobre o que a gente faz quando a gente sente que está se afastando de Deus. E bem, começa quando que nem sempre o que a gente sente é o que está acontecendo mesmo. Às vezes você sente que você está se afastando de Deus, mas não, você não está. Mas como que a gente vê isso, né? Porque não dá para ter certeza. Porque se o que a gente sente não é sempre o que está acontecendo, como é que eu vou saber se eu estou ou não me afastando de Deus? Bem, isso aí é além do sentimento, né? Porque às vezes o sentimento é sim, o Espírito Santo te falando pra você voltar para Deus, não tô falando que nunca vai ser, eu tô falando que às vezes é você mesmo e você tá próximo de Deus ou nem se afastou dele. Bem, mas começa pelos sinais bem óbvios, né? Tipo, não que eu seja um especialista nisso, eu sou igual vocês que estão assistindo, não sou melhor que ninguém. Mas eu digo óbvio quando, tipo, no sentido de coisas que mostram que claramente você está se afastando de Deus. Por exemplo, você costumava ler bastante a Bíblia, orar, nem bastante, mas tipo, você costumava ler e orar todo dia e você começa a parar e falar, não tô com vontade, não. Aí falha um dia sim, aí depois volta a ler, aí começa a falhar um dia sim, um dia não. Aí vai só se estendendo, né? Até que chega um ponto que você não tá fazendo mais, entendeu? E tem outros sinais também, você começa a sentir menos apego às coisas de Deus, menos prazer, menos vontade, né? Não que você tenha vontade desde o início, mas você tem menos vontade do que você costumava ter. E é nesse sentido, você tem menos pelas coisas de Deus em geral, você tem menos esforço em ler a Bíblia todo dia, menos vontade de fazer as coisas de Deus, etc. Menos tudo, né? Relacionado às coisas espirituais. E o que a gente faz para resolver, né? Porque não adianta nada eu te falar como que você sabe que você está se afastando se você não vai saber como resolver. E bem, para você resolver, eu vou fazer o contrário do que você está fazendo, né? Porque pensa comigo, que se você está fazendo algo que te afasta, então você vai fazer o contrário, né? A lógica é bem simples, na verdade. Exemplo, você parou de ler a Bíblia todo dia, começa a ler a Bíblia todo dia assim como você fazia. Se você parou de orar todo dia, começa a orar todo dia como você fazia. É muito simples a lógica. É simples, mas lembre-se, simples é diferente de fácil. Não tô falando que vai ser fácil, né? Porque se a pessoa chegou num ponto muito difícil, onde ela se afastou de Deus muito, não que Deus não vai perdoar ela, mas tipo, é como uma escada. Imagina que o pecado é como uma escada. E querendo ou não, se afastar de Deus vai te levar ao pecado, ou é um pecado que já está te afastando de Deus. Cada passo você vai. Me perdoem aí, tá pessoal? Cada passo você vai descendo mais e mais. E quanto mais você desce, mais fica difícil para voltar no topo depois. Então, quanto mais você se afasta de Deus, quanto mais você cai no pecado, mais fundo você está indo se afastando de Deus. Então, quanto mais você for, mais difícil vai ser, mas ainda tem solução, não desiste. É só você perseverar, continuar, fazer mesmo sem vontade e é isso. Não tem não tem segredo não. E você também, depois que, se você conseguir se aproximar de Deus, se você tiver algum amigo cristão, até, na verdade nem precisa ser cristão, que você viu que ele está fazendo uma coisa que Deus não gostaria, que ele está se afastando de Deus, vai lá, converse com ele, converse com essa pessoa, mesmo que talvez você tenha vergonha, muitas pessoas não gostam de falar para as pessoas, falar de Jesus para as pessoas, principalmente para os amigos, né, que são mais próximos assim,
podem acabar, você pode pensar que eles vão zoar de você, e talvez eles zoem mesmo. E não vão falar que tal, que nunca vão zoar você também. Mas isso daí, o que importa é que você está tentando, você está salvando uma alma. Desde que você fale de Jesus de verdade, dando o seu melhor, não tem problema. E é isso, pessoal. O vídeo vai acabar por aqui, porque não tem muito mais coisa para falar também. Porque é só você, resumindo, é só você fazer o contrário do que você viu que tá te afastando. Você identifica o que está te afastando quando você começou a se afastar. Se você não conseguir identificar, ore em oração, peça para Deus, porque nada a gente consegue sozinho. Jejue também, já tem um vídeo no canal aqui sobre como fazer jejum. E comece a se aproximar de Deus, mesmo que você não identifique, faça coisas que te aproximam de Deus. Também já fiz um vídeo no canal sobre isso, que é jejum, oração, ir na igreja, Bíblia todo dia, oração e Bíblia todo dia, nem que seja uma página, uma oração de 5 minutos. Então foi esse o vídeo. Deixa um like, se inscrevam, comentem para essa mensagem chegando para mais pessoas. E tchau.